8, 9 e 10. Quando parou em 10 pares, aí nota-se o número 10. Aí começa outra pares e contou mais 5. Nota o número 5. Depois contou mais 6 pares, 6 e depois mais 5. Entendeu? Não é que tem um número lá, 10.565, são pares. Eles, olhando, estudando o DNA humano, se achou essa diferença. As pares se mudavam. Então a primeira 10 pares muda, para. Depois 5 pares muda, depois 6 pares, depois 5 pares. Ou seja, no DNA humano, Deus deixou o seu código. Que código é esse? O código do nome de Deus, não o 10.565 não é o número de Deus. O número de Deus é 7, a perfeição. O número de Deus, de Jesus, é o número 7, que é a perfeição. Isso é o número do nome de Deus. Está entendendo isso? É pares. Essa parte deu para entender, não deu? Perguntou, acho que deu para entender. São pares no DNA. Agora, outra coisa, irmãos, outra coisa bem interessante, que eu só fui observar através dessa aula, irmãos. Os irmãos lembram que eu falei que na semente da mulher nasceu Jesus Cristo, somente Jesus nasceu da semente da mulher, que toda a raça humana é semente do homem. Quando você estuda biologia, todo mundo pode pesquisar e vai ver. Existe uma célula no nosso corpo chamada mitocôndria. No núcleo dessa mitocôndria, professor de biologia, cientistas confirmaram que somente a mulher passa essa célula. Só os 23 cromossomos femininos, porque são 46 cromossomos, 23 do homem, 23 da mulher, mas somente os cromossomos femininos é que gera no neném, gera na criança, uma célula chamada mitocôndria. Para que é a mitocôndria? É ela que fabrica a energia no nosso organismo. Ela é responsável pela energia. Então, os cientistas descobriram que essa mitocôndria somente as mulheres podem passar. O homem não pode passar. Porque os 23 cromossomos masculinos não têm essa mitocôndria, porque fabrica a energia do nosso corpo. Quando se estuda biologia, a pessoa fica assim: por que isso? Só a mulher pode passar? Quando eu estudei, eu fiquei assim, engraçado. Mas está comprovado cientificamente, isso é comprovação científica. Agora eu fui entender o lado espiritual. Como o pecado passa pelo homem para a alma do homem, o que Deus fez? Deus fez a inteligência de Deus é uma coisa tão gigantesca que ele conseguiu fazer algo que os cientistas descobriram, mas eles não entendem como é que isso é possível. Possível por causa do milagre de Deus. Como é que pode somente as mulheres passar essa mitocôndria? Não tem nos cromossomos masculinos essa mitocôndria, que é de suma importância para a energia do nosso corpo. É simples, irmãos. Da mesma forma que o pecado passa pelo homem para a alma e a mulher não passa, aí Deus fez isso. Deus fez a mitocôndria, que somente as mulheres passam para a raça humana, uma célula. É uma célula. É uma célula, é uma organela. Mitocôndria é uma célula da organela. E para complicar mais, dentro dessa organela, dentro dessa célula, a física quântica, porque a teoria da relatividade estuda tudo que se vê, o olho nu ou com o microscópio. Aí criaram a física quântica, que é algo que você estuda só com o microscópio e tem que aumentar 1000 vezes mais para estudar. Então, quando a física quântica foi estudar a mitocôndria, o que eles descobriram? Descobriram uma equação, mais ou menos parecida com essa que eu falei do 10.565, que é por párias. Dentro da mitocôndria, dentro do núcleo, acharam uma equação: 1 sobre 137. E os
cientista da física, todo mundo fica estudando isso aqui, para quem está aqui nessa célula, por que tem essa sequência aqui, que é uma sequência, no 1, embaixo, 137. Eles nunca vão saber, sabe por quê, irmãos? Porque é espiritual. Essa equação eles não vão achar o resultado no mundo natural, porque não pertence ao mundo natural, pertence ao mundo espiritual. Porque Deus, o nosso Deus, Ele fala conosco de duas maneiras, através da sua palavra escrita. A Bíblia é a palavra escrita que Deus nos comunica. Mas também Deus fala com a raça humana através da natureza, pela sua criação. Aqui a palavra escrita de Deus e a natureza é a criação de Deus. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a mão de Deus na criação, da perfeição que são as coisas de Deus. Então, quando a Visa Conte achou da célula da mitocôndria essa equação 1 sobre 137, e eles estão procurando, a gente mesmo não acha nunca o resultado, porque é espiritual. O 1 em cima, claro que você é uma referência a Deus, o único Deus. O em cima, o número 1. A equação de baixo, 137, Deus fez o 1, é o único Deus. O 1 embaixo, Deus fez o homem. O 3, corpo, alma e espírito. E o 7 é a perfeição, simboliza Deus. O 137 não é nada mais que o 7 Deus. Quando o homem tira o 7 dessa equação 137, o que acontece? É o homem que não tem Deus. Fica 13. 13 é um homem sozinho. 13 é um homem sozinho. Por quê? Olha, outra coisa importante. Deus fez o homem, corpo, alma e espírito. Mas o espírito do homem só é para Deus habitar e para Deus comunicar conosco. O diabo não tem acesso ao espírito do homem. O homem demoniado tem acesso à alma do homem. A alma. É a alma que, se tiver Deus, vai ser salva por causa do sangue de Jesus. E se a pessoa rejeitar, porque esse 7 pode ser tirado. Todos os homens na face da terra que não tem esse 7, ele é 13. É um homem sozinho. É um homem carnal. É um homem carnal, é isso. É um homem carnal. E o 137 é um homem espiritual. E como é que nós somos? Explicar, às vezes a gente tem que evangelizar certas pessoas. O João falou comigo assim: Colônia, como é que você acredita no negócio de fé? Como é que é fé? Como é que é negócio de Deus, Cristo? Eu não entendo essas coisas. Você trabalha? Eu trabalho. Você trabalha porque você acredita que no final do mês você vai receber um salário, correto? Correto. Você não tem esse salário ainda. Você trabalha para no final do mês, porque você tem um acordo com o seu patrão e por justiça você acredita que no final do mês você vai receber aquele salário, não é? É. Isso é fé. Não, é fé sim. Você trabalha, você não tem direito a esse salário. Só no final do mês que você vai receber. Você trabalha acreditando que vai receber por causa da justiça. Correto? Correto. Mesma coisa é o reino dos céus. Nós, da raça humana, nós perdemos o direito de estar no céu. Mas Deus, com o seu infinito amor, com a sua infinita bondade, sabe o que Ele fez? Ele mandou Jesus trabalhar por nós, para que nós tenhamos direito ao céu, porque nós não éramos aptos para trabalharmos, fazer o serviço que Deus queria. Então Jesus era perfeito para isso. O próprio Filho de Deus veio e fez. Então, quando você acredita que você está em fé, eu acredito que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele trabalhou para mim, para que Deus pudesse me salvar. Isso chama fé. Não tem diferença da fé do seu trabalho, só que você tem uma fé espiritual. Por causa dessa fé espiritual, eu creio que Jesus Cristo trabalhou por mim, e por causa da justiça de Deus, eu estou apto para morar no céu, não por boas obras. Não tem nada a ver com boas obras. As obras dos homens são más. As obras dos homens não é boa. Mas Jesus Cristo me justificou diante de Deus. Eu tenho que apenas crer nisso. E mais o que? Quando você é justificado, é claro que você tem uma mudança de vida. Ah, mas eu conheço o que faz. Não, esquece isso.
Esquece o crente que faz aquilo e faz aquilo outro. Você tem que entender o seguinte: o Evangelho é para transformar. E tem gente que é transformado com 1 mês, com 2 meses, com 3 anos, com 5 anos. O importante é que ele não morra sem antes passar por esse processo de transformação. Que cada um tem tempo, mas tem que ser transformado. Porque se você não for transformado pelo Evangelho, vai ocorrer o seguinte: o seu espírito continuará o espírito velho. O espírito velho não pode entrar no céu. Ô Boni, eu vi o pastor falando, foi até o Luiz Hermínio que falou. Você já ouviu alguma pregação do Luiz Hermínio? Do pastor Luiz Hermínio? Não, pois não, pode falar. Ele virou e falou assim que a pessoa que está muito tempo na igreja e ela não mudou, ela não vai mudar mais porque ela não quer ser transformada. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. É verdade. Tem pessoas que estão na igreja, mas o Evangelho não entrou no coração dele. Isso existe. Ele veio para a igreja, mas ele não deu lugar para o Espírito Santo transformar ele e santificar ele. Porque quem o santifica é o Espírito Santo. Mas você tem que dar lugar. Você tem que dar lugar. Isso é importante. Você tem que dar lugar para o Espírito Santo te guiar no caminho que é Cristo. Irmão, Jesus ele falou: eu sou o caminho. Ele falou: eu sou o pão da vida. Eu estava dando discipulado com um rapaz aqui da igreja, e ele é bem cético, sabe? Ele fala mesmo, ele fala assim: ó, eu venho para a igreja porque ainda lá no fundo eu sinto a necessidade, mas eu não sinto nada, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto nada, eu saio daqui do mesmo jeito que eu entrei e eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço. Eu tenho solução? Ele perguntou para mim, eu dando discipulado para ele. Eu peguei, virei e falei assim: enquanto você... Falei com ele: enquanto você estiver vivo, estiver no ambiente onde Jesus está, há possibilidade. Há possibilidade. Porque, irmãos, esse amor que Deus tem pela raça humana, se a pessoa morrer sem Deus, sem esse sete nessa equação, acabou, irmão. Nem Deus nem mais que a pessoa. A pessoa vai para o inferno, nem Deus nem mais. Porque não tem jeito. Deus fez tudo que podia fazer. Irmãos, não tem jeito de Deus fazer mais nada para salvar a raça humana. Não. Deus fez tudo. O amor de Deus foi uma coisa fora do comum. E pena que nós vamos falar aqui de Israel aqui agora. Nós vamos entrar em Israel. Nós estávamos falando em Israel que Moisés aqui no ano 1445, ele chega lá para tirar o povo, e aquele sangue dos cordeiros tirou o povo da escravidão física, mas jamais aquele sangue daquele cordeiro pôde livrar eles da escravidão espiritual. Ou seja, o judeu do tempo de Moisés, o judeu de hoje e qualquer ser humano hoje que não tem Cristo, que não tem aliança com Jesus, que não tem esse sete na equação, irmãos, para Deus, para o nosso Deus, ele está morto e cego. Ele está vendo, mas para Deus está cego. E ele está andando, mas está morto. Jesus deixou isso bem claro com aqueles judeus daquele tempo. Irmãos, hoje eu estava vendo um vídeo de uma missionária, foi ontem, uma missionária lá em Jerusalém, em muitas anotações, falando de Jesus com alguns judeus ortodoxos. Irmãos, eles apanham na cara, eles batem na cara, você fala: um tapa na cara da pessoa. Sabe por que é isso? Eles estão mortos, eles estão cegos. Porque o judaísmo foi criado somente para Jesus vir. O judaísmo foi criado aqui, para que Jesus viesse. Todos esses rituais, todo aquele sacrifício que Deus criou, a lei, tudo era um prenúncio para vir Jesus, para que haja uma salvação no mundo, igual Deus prometeu para Abraão. Abraão, através de ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Isso é quando Jesus viesse. Então você acredita que quando Deus dá as tábuas da lei para Moisés, Deus já sabia que ele é onisciente, né? Que haveriam estudiosos que pregariam sobre a lei, mas não viveriam ela, tipo assim,
que seriam doutores da lei. O que é doutor da lei? É alguém que conhece tanto a lei que ensina para os outros, mas eles mesmos não praticavam a lei. Não vive. Os fariseus, os seus, não viviam. Isso é bem claro, Jesus deixa bem claro. Ninguém tentou mais Jesus nesse mundo que os fariseus e que os saduceus. E isso tem no nosso meio hoje? Claro que tem. Qualquer cristão hoje, que ele achar que ele é muito santo, ele é fariseu. Porque Deus não quer isso. Deus não quer que você se ache. Deus não quer que cristão nenhum se ache. Eu sou santo demais. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Isso Deus não tem que ser. É fariseu, é coisa de fariseu. Você tem que procurar, entendeu? Uma vida santificada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, mas sem exageros, não poder nunca ser fariseu. Apontar o dedo, então, aborrece a Deus. Quando em 1991, eu era da igreja batista minha, e Deus me levou para um lugar chamado Sabará, bairro General Carreiro. Quando chegou lá, eu visitei algumas igrejas, eu sabia que Deus tinha um plano para mim no lugar. Eu visitei uma igreja, eu fui numa igreja que os costumes eram igual a Deus amou, pastor Lorival. E Deus confirmou que era ali purificar. Eu falei, meu Deus do céu, que isso, velho? Fica aí. Irmãos, eu conheci o irmão Wilson. Esse irmão Wilson era igual um fariseu, mas talvez 10 vezes mais que o fariseu. E teve um dia que tinha, Davi Miranda tinha estado em Belo Horizonte, isso foi em 91. Davi Miranda teve na praça da estação, acho que mais de 5 mil pessoas, e eu aproveitei isso. O irmão Wilson condenava qualquer tipo de qualquer uma das igrejas para ele para a igreja, batista, presbiteriana, padrões, nenhum era crente para ele, somente da Deus é amor, somente da Deus é amor, e somente da Assembleia de Deus que seguisse aquela risca que ele pensou que aquilo era de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Virei para ele e falei assim, Wilson, presta atenção, você vai me responder a verdade agora. Vou. Sabe desse trabalho missionário que o Davi Miranda fez agora na estação? Ontem, foi cedo. Me fala uma coisa aí. Se pegar 5 irmãs daquela da Deus amor, separar elas, colocar na parede, mas ir lá na zona Boêmia, pegar 5 prostitutas com cabelo grande, colocar ela com vestido, tirar a maquiagem, tirar brinco, tirar batom, colocar assim e misturar elas. Você sabe qual que é quem? Ah, não, isso eu não sei não, isso eu não vou saber de jeito não. Você falou a verdade, irmãos. Sabe o que você não sabe? Que você está olhando só a aparência. Mas o que Deus falou com Samuel? O que Deus falou com Samuel? Não atende pela aparência. Irmão Wilson, você respondeu a verdade, você não sabe nem, sabe por quê? Porque nós podemos, nós estamos olhando só a aparência e Deus não está preocupado com essa aparência não, irmão. Deus está preocupado com o nosso interior, a limpeza do interior. Você está cometendo um erro muito grande, você está igual o fariseu. Não, você está igual o fariseu, Wilson. Abaixa um pouco, para de achar que você é mais santo, mais cristão que o outro. Irmãos, e assim foi. Eu fui conversando com ele, mas esse pastor Lorival, pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, eu fui conversando com ele e eu fui colocando um pouco da palavra verdadeira. Não use costume igual tem gente que faz isso, fariseus faziam, saduceus faziam. E ele foi melhorando. Ele melhorou uns 60%, 70%. A igreja está com uns 80 mil. Graças a Deus, foi para 200. Mas por causa de quê? Porque deixou a palavra entrar, deixou a verdadeira palavra entrar. Irmãos, voltando aqui para o povo de Israel, Jesus, ele teve uma dificuldade muito grande, apesar de todo o Velho Testamento falar do Messias, o pessoal não enxergava ele como Messias. Aí tem os milagres, mas eles viam os milagres, mas não deixavam a palavra, que Jesus é a própria palavra, Jesus é o próprio Deus, não deixava entrar. Com isso, muitos foram condenados, e hoje qualquer judeu ortodoxo que morrer sem Jesus também está morto e cego. Porém, já existe em Israel uma informação de 10% de judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem que Jesus é o Filho de Deus, que
que Jesus é o Messias. Outra coisa que eu vi, outro vídeo que espero que seja verdade, que eu acho que não é mentira, no Paquistão, no Irã, diz que já tem 1 milhão de pessoas, está vivendo escondido, tá? Os muçulmanos se converteu, está escondido. Mas 1 milhão, diz que tem 1 milhão de crentes convertidos no Irã. Irmãos, isso é uma prova que Jesus Cristo está muito mais perto do que nós podemos imaginar. 1 milhão. Na Índia, aí eu vi outro vídeo na Índia que vão procurar uma passeata de Jesus na Índia. Na Índia, se aceitar Jesus, será morto. Lá tem 1000 deuses. Você pode adorar qualquer Deus, mas na Índia, se você aceitasse o Jesus dos cristãos, a própria família te entregava à morte. Em 1790, eu esqueci agora, Deus mandou um inglês chamado William sair da Inglaterra e ir lá para a Índia. Esse William achou que estava indo para a Índia para anunciar o Evangelho, porque Deus falou que ia para a Índia, ele foi, pegou a família e foi. E chegou lá, ele está pregando, 7 anos, uma pessoa aceitou Jesus escondido. 7 anos, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você mandou, o cara mandou, tem 7 anos. Aí o que Deus, o Espírito Santo tocou nele? Ele começou a traduzir a Bíblia para a língua deles lá, que tem 2 línguas que é mais falada. Tem um filme. Você já viu? Só que Deus nem só para traduzir, Deus levou ele para outra coisa. Lá na Índia, eles tinham um costume que os vikings tinham, até o século 10, 11, que quando o rei morria, pegava sua esposa viva e matava para se enterrar junto. A Índia fazia a mesma coisa. A Índia tinha uma religião lá que quando o homem morria, a mulher tinha que ser morta para enterrar junto. Eu acho justo isso aí. Você vai morrer primeiro que eu sou Não, é justo se for igual a cultura ali. Se o homem morrer, mata a mulher e enterra os 2 juntos. Sério aqui. Irmãos, só que esse William, Deus levou ele lá para ele batalhar contra isso, porque o governador era inglês. E ele começou a falar com o governador: isso aqui não está certo, não pode matar as mulheres com os homens, não pode. E ele conseguiu isso aí. Em 1834, o governador lá, que era da Inglaterra, baniu essa lei. Aí, quando os homens morriam, a mulher não precisava correr, fugir dos matos, não. Ela não era morta mais, que foi proibido. Aí eles tiveram que obedecer uma lei da Inglaterra, que eles eram colono. E esse William, ele que conseguiu isso. Então eu acho que Deus mandou o William lá, não foi nem para, mas foi para tirar essas trevas do país, porque quantas mulheres deixou de ser morta por causa dessa lei diabólica. Então, irmão, Deus tem seus planos. Os planos de Deus é assim. Então, voltando, hoje, judeus, a raça humana, que não tem Jesus Cristo, simplesmente estão cegos. Jesus deixou isso bem claro. Uma vez um discípulo de Jesus chegou para Jesus e falou: Senhor, permite que nós enterramos o nosso parente para depois nos seguir. Falou Jesus: não. Que deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Por que Jesus falou isso? Porque todo aquele que tinha morrido era morto espiritualmente, morreu sem Jesus. E quem estava enterrando também era tudo morto, a maioria. Só aquele que estava querendo seguir Jesus, só aquele era vivo. Então aquele que era vivo continua seguindo Jesus. E deixa que os mortos enterrem os mortos. Isso é coisa muito séria no mundo espiritual, irmão, muito espiritual. Ele é muito poderoso. E as pessoas não entendem que o diabo, as pessoas não entendem que o diabo, ele quer distorcer a palavra de Deus. O diabo tem enganado. Por quê que tem feito isso? Irmãos, a palavra de Deus, a cada dia, ela se cumpre. Profecias reveladas, centenas e centenas de profecias que já cumpriu. Para a volta de Jesus, que diz que está faltando umas 12. Reconstrução do templo tem que ser reconstruído. Jesus não vai voltar
sem o templo, o terceiro templo de Salomão está reconstruído. Foi construído lá em São Paulo. Só para distrair. Terceiro templo. Tem que ter a reconstrução do terceiro templo. Aí, depois da reconstrução do terceiro templo, vai acontecer 6 trombetas ser soadas, 5 selos ser abertos, que são flagelos que Deus vai derramar sobre a terra. Flagelo esse que a igreja não participará, pode cair perto de você, mas não vai atingir a igreja, porque a Bíblia vai deixar bem claro que o povo vai ser selado. Aí, um dia que eu estava fazendo esse estudo aqui sobre o selo de Deus, que está escrito no Apocalipse, alguém perguntou, como é que vai ser esse selo? Quando eu estava indo embora, as pessoas falaram comigo, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o selo. Da mesma forma que lá, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou por cima e ninguém morreu, esses flagelos, quando Deus lança na terra, aquele cristão que está coberto com o sangue de Jesus, porque no mundo espiritual, o sangue de Jesus está descendo. Irmão, o sangue de Jesus está descendo até o arrebatamento no mundo espiritual. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo. E o sangue é de quem? É de Cristo. Então, no mundo espiritual, o sangue de Jesus está sobre a igreja, sobre o corpo dele. Então, esses flagelos que vai ser derramado, eu acredito que a partir de 2030 tudo pode começar. Porque esse 2030, irmãos, essa agenda da ONU 2030 é diabólica. E ela é diabólica, então tudo pode começar, esses flagelos, a partir de 2030. Pode acontecer antes? Pode. Mas eu acho que é 2030. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Lembra que nós estudamos aqui Adão? Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou 7. Todo mundo estava aqui, lembra disso. Adão com 130 anos gerou 7. Irmãos, um século, todo mundo sabe que é 100 anos. Todo mundo sabe que nós estamos no século 21. Nós estamos no século 21. Não terminou, mas nós já estamos no século 21. Então você vai pegar século 21, 100. Adão, com 130, gerou 7. Eu vejo um código. Eu vejo Deus mostrando para a igreja que em 2030, essa agenda da ONU diabólica de 2030 significa 130. 100 de um século. 30. Porque vai começar. Começar o quê? Começar, irmãos, o tempo do fim. Por quê? Quando Noé entra na arca, quando Deus dá ordem, Noé entra, os bichos entram, Deus esperou 7 dias para fechar. Deus não entrou, não, Deus não é assim. Deus deu 7 dias ainda de prazo. Qualquer pessoa que estivesse ali, naqueles 7 dias, se eles quisessem entrar, se eles tivessem acreditado que Noé falou com eles, eles se salvam. 7 dias. Mas agora, no tempo do fim, Deus ainda vai dar 7 anos para as pessoas que estão brincando de crente, ou gente que está brincando de não existe Deus. Ou seja, 7 anos ele vai dar. Nesses 7 anos, aí quando soar a última trombeta, acabou. E nós vamos estudar isso lá na frente, não é agora. No soar da última trombeta, aí acabou os 7 anos. Aí não tem jeito de ser salvo mais. Tem jeito de... Não, isso é conversa fiada. Depois de soar essa trombeta, ninguém mais vai ser salvo. E essa trombeta vai ser uma por ano, então vai ser 7 anos. Eu acredito que esse Deus vai ser 7 anos. Ao invés de 7 dias, agora vai ser 7 anos. Olha a diferença. Então se encontra muito 7 na Bíblia. Então eu acredito que vai acontecer isso. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que cada dia mais nos santificar na palavra de Deus, colocar Deus em prioridade na nossa vida. Irmãos, tem tanta gente
colocando outras coisas como prioridade. Tem muita gente colocando trabalho como prioridade. Irmãos, não tem mais outra prioridade. A prioridade é Deus. Deus é a nossa prioridade. Irmão, as coisas de Deus têm que estar ao centro da nossa vida. Tem que ser o centro. Irmãos, olha aqui para vocês verem como é que Deus não deixa nada escondido. Presta atenção aqui, ó. Matusalém. Irmãos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém significa assim: a morte trará. Ou seja, Deus estava avisando que quando Matusalém morresse, e haveria morte. E Deus prorrogou a vida de Matusalém 969 anos. Aí Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Ou seja, Deus nos avisa. O povo pode até ser pego despercebido, como o povo de Israel, todo um povo cego, por enquanto, mas eles vão abrir os olhos espirituais, eles vão reconhecer Jesus, porque senão o que não reconhecer está lascado. Mas muitos já morreram sem reconhecer. Irmãos, olha só para vocês verem. Jesus falou para os judeus que o templo seria destruído. Está vendo esse templo aí? Não ficava de pedra sobre pedra, não será derribado. Se retirou para o mundo dos oliveiras e os apóstolos chegaram e perguntaram: Senhor, que sinal que verá quando isso acontecer? Irmãos, a verdade é que esse texto, Jesus usou esse texto para falar de dois tempos. A destruição do templo que ocorreu no ano 70 e tudo foi destruído. No ano 70, o general Tito destruiu tudo. O templo foi destruído. E agora, já vai passar 1950 anos, eles estão querendo reconstruir o templo novamente. E vai reconstruir? Vai, porque o profeta Daniel, aqui ó, nosso estudar que nós vamos ver, o profeta Daniel fala dessa reconstrução do templo. O profeta Daniel fala que o templo será reconstruído e o anticristo sentará nele, querendo ser adorado como o próprio Deus. Então, se ele vai sentar no templo, tem que ter reconstrução do templo. Não precisa de Daniel falar assim, vai ser reconstruído o templo, não. A partir do momento que Daniel vê o anticristo sentado no templo, tem que estar a construção, tem que estar. Tem que haver reconstrução. E está tudo pronto para ser reconstruído. Está tudo pronto para essa reconstrução do terceiro templo acontecer. Tudo está pronto. Já pegaram os sacerdotes. Está vendo esse DNA que nós falamos? Através do DNA, eles acharam sacerdote direto da tribo de Levi, direto de Arão. Tem gente? Tem. O DNA tem isso. O DNA vai, você pode ir voltando. Uma coisa tão interessante é que Deus quis acabar com essa teoria da evolução que é ensinada nas universidades, nas escolas tudo até hoje. Mas é uma mentira que é ensinada porque o diabo está no poder. O diabo está controlando o mundo. Então, cientificamente, a teoria da evolução já caiu por terra por causa do DNA. Já caiu por terra. Toda a raça humana veio de uma só mulher, comprovaram cientificamente, já comprovaram isso. Então, os israelitas, através do DNA, foi voltando e encontrou um descendente direto de Arão, que já foi consagrado para ser o sumo sacerdote desse templo que vai ser reconstruído. Porque os levitas já tem vários levitas lá, já estão treinando eles, estão tudo pronto, as roupas estão pronto, está tudo pronto para a reconstrução. E até esse sacerdote. E a coisa mais difícil que tinha, que eles acharam que era impossível, que Deus que deixou ficar difícil, que não era plano de Deus, até na ovelha vermelha, que está escrito em número 19, já tem 3, pronto. 3 na ovelha vermelha. Por quê? Para reconstruir o templo, tem que sacrificar uma ovelha. Novilha é essa que é o mandamento que Deus deixou em número 19, mas era só 7 que era para ser sacrificadas, sacrificaram 9. Deus deixou o mandamento, deixou um código que era só para sacrificar 7. O povo de Israel, como eles não estão afinados com o Espírito Santo de Deus, sacrificou 2 a mais, agora vai sacrificar a 10ª, porque vai para reconstruir o templo. Era falado que tinha que pegava uma ovelha vermelha, trazia fora do arraial, a primeira,
E todas elas, assim, não podia ser dentro do tabernáculo, era fora, era um sacrifício que representava o próprio Jesus. Não era lá no tabernáculo, era fora, de frente para o tabernáculo. A ovelha tinha que ter 3 anos, tinha que ser toda vermelha, por causa do sangue de Jesus, toda vermelha. A novilha era colocada e era sacrificada e pegava o sangue. Aquele sangue jogava 7 vezes para frente, 7. Quer dizer, era um código de Deus que era para sacrificar só 7 novilhas. Sacrificaram 9. E aqui, depois se queimava tudo, queimava aquela novilha, queimava junto ao altar, pegava a cinza, procurava água corrente, que não podia ser água parada, guardava essa cinza, e quando ia fazer a purificação do templo, pegava água corrente, misturava na cinza e consagrava o sacerdote, os utensílios do templo, chamava-se purificação do templo e das pessoas que iam trabalhar no templo, só que era para ter feito isso só 7 vezes. Por que continuou fazendo? Porque eles não prestaram atenção de Jesus Cristo. Eles não prestaram atenção que o judaísmo todo foi fundado por causa de Jesus, mas quando Jesus veio, era para cessar. Quando João Batista viu Jesus vindo, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não tem necessidade mais de cordeiro, não precisa sacrificar animais, acabou, não precisa sacrificar animais mais. A partir de João Batista, agora arrependimento, arrependia e era batizado e era perdoado. Todas aquelas pessoas que João Batista batizou, se eles não viam voltar a sacrificar cordeiro, eles foram salvos. Presta atenção para todo mundo espiritual. Todo mundo que João Batista que arrependeu, e João Batista batizou, eles arrependeram dos nossos pecados e sejam batizados, se eles não tiverem voltado a sacrificar cordeiro, todos foram salvos. Aí o que acontece? Os fariseus e os saduceus, eles não aceitavam João Batista, porque era chamado de profeta. E os fariseus chegaram perto de Jesus e falaram assim: com que poder fazer tais essas coisas? E Jesus falou assim: eu respondo. Vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês responderem certa, eu dou a resposta. Pergunta: João Batista fazia na autoridade de Deus ou pela autoridade dos homens? E eles pensaram: nós falamos que foi a autoridade de Deus, vai falar: por que não obedecemos? Por que não nos arrependemos? Por que não nos batizamos? Se nós falarmos que foi pelos homens, essa multidão pode nos massacrar. Não sabemos. Foi a resposta que eles deram. Então também vocês não vão saber com que autoridade eu faço tais coisas. Irmãos, Jesus não tinha como esse ficar tão sério. Jamais no mundo houve uma pessoa que a Bíblia vai registrar 48 milagres. Não, Jesus fez mais de 1000 milagres. Não pense que foi só isso que está registrado, não, que não tem como registrar tudo, igual o apóstolo João falou. Se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia no mundo. Os irmãos já leram isso lá. Então foi milhares, encarfanaram tudo, que ficou a maior parte, irmãos. Ali era uma multidão de gente, que era o dia inteiro curado. Não dava para registrar aqui um por um, não. Então ele fez milhares e milhares de milagres. Ao ponto de dar fama correr nas regiões. E lá em Tiro e Sidom, que nem era Israel, era fora, o pessoal sabia de Jesus. Então não podia ser registrado tudo, não precisa ser registrado tudo. O que foi registrado tem que ser o suficiente para a nossa fé. Tem que ser o suficiente para a fé. Porque Deus não tem que dar satisfação de tudo. Deus não precisa escrever tudo que Jesus fez. Não, o que ele escreveu era o suficiente. Mas eles não entenderam, eles não compreenderam e não aceitaram. Mas Jesus falou só: prostitutas e ladrões e salteadores entraram no reino dos céus na frente de vocês. Eles ficaram indignados. Por quê que essas pessoas vão entrar na frente? Porque a pessoa que aceitasse Jesus, a pessoa que recebesse Jesus, que entendesse o sacrifício de Jesus, ele entrava na frente. E o ladrão da cruz é um exemplo. Aquele que... A pecadora da casa de Simão também. Entendeu? Ali é o exemplo cabal do que Jesus está falando. Entendeu? Romanos, irmão, teve romanos, soldados romanos, oficiais romanos que aceitou Jesus. Depois da morte de Jesus, então foi vários oficiais romanos e judeus sendo bloqueados pelo sacerdote. Porque o sacerdote pegou mentira para eles depois da morte de Jesus.
Mesmo eles verem que o véu foi rasgado, e o véu não era um negocinho assim não. O véu do templo é uma coisa grossa, assim, uns 5 centímetros, uma coisa com uma espessura enorme, todo mundo trocava, era muito grosso. Eles viram que ele era rasgado, eles viram que significava que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, mas mesmo assim, eles inventou mentira, pagou propina para soldados, falar que o corpo foi roubado, e eles perderam. Agora, eu acredito que quando o anticristo começar a manifestar agora, 2030, quando o anticristo começar a empoderar seu poder sobre o mundo, eu acho que eles vão começar a aceitar, porque Deus vai enviar bons testemunhos, e se eles não ouvissem os testemunhos, não ouvem mais ninguém. Então eu acredito que eles vão ouvir, e aos milhões, as milhares vão aceitar, e um pouco não vai aceitar, mas muitos vão aceitar, porque as duas testemunhas vai vir pregar com autoridade que Elias tinha, então eles vão aceitar. Amém?